Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos só dar mais um encontro aí, né? Através dessa aulinha gravada. E como já conversei anteriormente, né? Nós estamos fechando aí a fisiologia humana, o estudo dos sistemas do corpo humano. E mais uma vez falar de um assunto extremamente extenso e importante, né? A exemplo do que aconteceu com o sistema nervoso, nós vamos ter que fazer uma divisão dessa aula também, ok? Em duas partes, tá? Bem, começar a falar do sistema endócrino, né? Nós estamos falando do sistema hormonal. Então você tem aí um conjunto de glândulas. Essas glândulas elas produzem substâncias químicas chamadas hormônios, né? Esses hormônios eles são lançados na corrente sanguínea, são levados de uma forma gradativa, lenta, duradoura para os seus locais de ação. São chamados tecnicamente de células-alvo, né? E esses hormônios agem como verdadeiros mensageiros químicos. E daí o nome, né? Sistema endócrino, tá? Quando você tem algum problema, né, de ordem hormonal, você vai procurar um especialista chamado endocrinologista, né? E essa denominação vem do fato de que exatamente os hormônios são lançados no sangue, tá? Então são glândulas de secreção interna, né? Esse é o significado do nomezinho aí, tá bom? Bem, ó, deixa eu só fazer um comentário assim bem geral, né? Uma apresentação inicial das principais glândulas aí que nós temos no corpo humano, tá? Então veja bem, olha só. Começando de cima para baixo, né? Nós temos a principal glândula do corpo humano, que ela está lá na base do cérebro, que no caso aqui, né, a denominação ela não é a atual, né, tá? Essa é uma denominação antiga. Eu estou falando da glândula hipófise, né, tá? Então você perceba ali, ó, no esqueminha do cérebro, essa glândula hipófise, que era chamada de pituitária, ela é considerada, né, a glândula mestra do organismo, porque ela controla a atividade de muitas glândulas do nosso corpo, como a gente vai ver posteriormente, tá bom? E eu queria chamar a atenção de vocês, né, que essa glândula hipófise, ela está diretamente relacionada àquela parte ali do sistema nervoso chamada hipotálamo, tá? Daí aquela parceria que a gente comentou já anteriormente, né? O sistema nervoso com o sistema hormonal, ok? Os dois agindo como sistema de controle do nosso organismo, certo? Bom, descendo um pouquinho, né, aqui na região da garganta, que logo abaixo aqui do famoso gogó, né, o pomo de Adão, é uma região da traqueia, né, e ao lado dessa cartilagem, né, nós temos as glândulas tireoides, tá certo? Está representado ali também, não é de uma forma muito didática, né? As paratireoides, na verdade, estão atrás da tireoide, né? Tá certo? Mas por uma questão aí de esquema, né? Eles colocaram dessa forma, tá? Descendo um pouco ali para a região abdominal, né? Nós temos duas glândulas, uma muito conhecida de vocês, obviamente, né? Que é o pâncreas, certo? E uma outra glândula que fica em cima do rim, que era chamada de suprarrenal, hoje recebe uma outra denominação, né, mais recente, que ela é chamada de glândula adrenal. Na verdade, o significado é o mesmo, né? É que um tá em grego, né, e o outro é latim, né, tá certo? Mas quer dizer que são glândulas que estão em cima dos rins, né? Beleza? E finalmente, né, nós temos as glândulas sexuais, né, masculina e feminina, chamadas de gônadas.
Então, nos homens, obviamente, nós temos aí os testículos, e nas mulheres, né, a glândula sexual feminina são os ovários. Beleza? Então tá bom, moçada, ó. Eu vou começar conversando, essa primeira parte da aula, eu vou conversar com vocês sobre controle hormonal do ciclo menstrual, tá? Só que eu queria começar explicando para vocês esse slide aqui, tá certo? Porque o funcionamento do sistema endócrino, ele age da seguinte forma. Existe um mecanismo chamado feedback negativo, tá? O que significa isso? Quando você tem um feedback de qualquer coisa, é porque você está tendo um estímulo, né, tá? Quando a gente está dando uma aula, né, a gente sempre comenta com vocês, né? Pô, galera, dá um feedback aí, né, para saber se vocês estão entendendo o assunto, tá certo? Então, na verdade, o que é uma resposta, né, de duas vias, né, na prática. E é exatamente o que acontece aqui, no funcionamento do sistema hormonal. Então, ó, você está vendo lá? Você tem uma glândula, né, a hipófise. Essa glândula hipófise, ela vai estimular as glândulas sexuais femininas, no caso aqui, né, os ovários, certo? E o mecanismo, né, basicamente esse mecanismo de feedback, ele funciona da seguinte forma. A hipófise, ela vai produzir seus hormônios, né? Esses hormônios, eles vão agir sobre os ovários. Os ovários, por sua vez, vão produzir os hormônios sexuais femininos, a gente já vai falar mais, né, sobre todos esses hormônios, tá? Então, os ovários produzem os hormônios sexuais. Esses hormônios sexuais, eles vão aumentar sua concentração na corrente sanguínea. No momento em que você aumenta a concentração desses hormônios, vai ocorrer uma inibição lá na hipófise para parar de secretar os hormônios hipofisários, né? Ali o LH e o FSH, não se preocupem que eu já vou esclarecer, né, o significado deles e o funcionamento. Tá certo? Então, basicamente é isso, turma. Uma glândula controla o funcionamento de outra em função da concentração dos seus hormônios, né? Tá certo? Então você pode verificar aí, né, as setinhas mostrando a estimulação e a setinha verde, né, e a setinha vermelha mostrando a inibição, tá certo? Exatamente o que? Em função das variações de concentração desses hormônios, tá bom? Só para complementar, né, turma, aproveitar esse esqueminha aqui para esclarecer para vocês que os hormônios sexuais femininos, eles vão agir sobre o útero, né, tá? Que é o órgão que vai se preparar para receber uma possível gravidez, né? Tudo bem? Bom, olha só, os hormônios sexuais femininos, né? Estrogênio, estrógeno, estradiol, que é o nome comercial, né, que a gente encontra aí em medicamentos, né, em pílulas, tá certo? Todos são sinônimos, tá certo? Então você tem esse primeiro hormônio e temos também a progesterona, tá? E esses hormônios, eles vão, exatamente como eu disse, né, preparar o útero para uma possível gravidez. E é nisso que consiste, né, turma? Quando a gente fala de ciclo menstrual, nós temos uma série de eventos fisiológicos, né, que vão acontecer todo mês na vida reprodutiva de uma mulher, tá certo? Ou seja, é um evento mensal, fisiológico, natural, que vai ocorrer em média dos 13 até os 50 anos de idade. Então, aos 13 anos, a menina ela tem a primeira menstruação, né, que é chamada de menarca, e esse período reprodutivo, em média, ele finda aos 50 anos, quando a mulher vai entrar no período da menopausa, né? Tudo bem? E esse ciclo, como o próprio nome está dizendo, né, ele tem algumas etapas, e
a gente vai esclarecer cada uma delas, tá? Bom, olha só, uma dúvida, né, que às vezes aparece em quem ainda não estudou esse assunto, né, que só ouve falar sobre o evento ou não estudou da forma, né, como deveria. Então é importante a gente esclarecer que a menstruação é o início, é a primeira etapa do ciclo menstrual, tá? Então o ciclo menstrual ele começa exatamente no primeiro dia da menstruação, ó. Tá ali no esqueminha, né, tá? Então, em média, são 5 dias, né, do período menstrual, tá? E o que é essa menstruação? Olha só, quando a mulher menstrua é porque ela não engravidou, né, tá? Se ela não engravidou, toda a preparação que acontece no interior do útero para esperar uma possível gravidez, essa preparação ela vai perder a sua finalidade. Então, o que vai acontecer? A parede interna do útero, chamada de endométrio, ela vai sendo preparada ao longo desse ciclo menstrual, didaticamente, gente, de 28 dias, né, tá? Então, são 4 semanas, correto? Claro que pode variar, né, para mais ou para menos. Isso aí é um fato fisiológico de cada mulher, né, tá? Mas didaticamente são 28 dias, tá bom? Então, olha só. A menstruação é exatamente o que? A descamação dessa parede interna, desse revestimento interno do útero, chamado endométrio, e a eliminação desse endométrio, né, tá? É importante esclarecer que a mulher, ela nunca vai eliminar óvulo que não foi fecundado, né? Ovócito que não foi fecundado na menstruação, gente, tá certo? O óvulo, ovócito, é uma célula importantíssima, cheia de nutrientes, né? Então, se a mulher não engravida, esse óvulo ele vai regredir, ele vai ser reabsorvido pelo organismo. Então, no que consiste a menstruação? Então, são o que? São as células, né? Tecido endometrial, junto com secreções, né? Porque são glândulas que são formadas ali, né? Para nutrir lá o futuro embriãozinho, né? No início da gravidez. E junto com um pouco de sangue, claro, porque você vai ter a ruptura de vasos sanguíneos que estão se formando ali também, tá? Então, esse é o conteúdo menstrual, né, que a mulher elimina, tá certo? A partir do 6º dia, do 6º até o 14º dia, nós teremos a fase proliferativa, né, tá? Ou folicular, tá certo? Olha lá, tudo bem? Essa fase proliferativa ou folicular é quando o endométrio ele vai começar todo o processo novamente de preparação, né, para uma possível gravidez. Essa é a finalidade, tá? Do ciclo menstrual, tá certo? Então, o que vai acontecer, turminha? A hipófise vai começar a liberar seus hormônios. Então, vai ter um hormônio chamado FSH, hormônio folículo estimulante, e vai ter um outro hormônio chamado LH, hormônio luteinizante, tá? Vamos entender então como é que eles funcionam? Ó, quero que você fique atento agora a esse esquema aqui, que é o mais clássico, o mais famoso, o mais cobrado em vestibulares e que causa muita dúvida, né, em vocês na interpretação, e não é difícil, tá? Vocês vão entendendo comigo que existe uma coerência na dinâmica aqui dos eventos, tá certo? Então, olha lá. Do 6º ao 14º dia, né? Aqui tá 4 dias de menstruação, tudo bem, turma, tá? Em média são 4 ou 5 dias, tá bom? Mas a partir do último dia da menstruação, você vai começar a ter a ação do hormônio folículo estimulante, né? Do FSH, tá? Aquele que está em verdinho lá em cima da hipófise. Esse hormônio ele vai começar a fazer a
maturação ou amadurecimento do futuro óvulo, do ovócito. Eu gostaria que você entendesse que existe uma relação direta aqui, ó, entre os hormônios da hipófise, olha lá, os hormônios ovarianos, tá? Os hormônios sexuais femininos, ok? Os eventos no ovário, tá? Os eventos no ovário, que são as glândulas sexuais femininas, e os eventos no útero, né, tá? Então a relação é essa, ó. Hipófise produz seus hormônios. Os hormônios da hipófise vão agir sobre os ovários vão produzir os hormônios sexuais femininos, e esses hormônios sexuais femininos agora vão preparar o útero para essa possível gravidez, tá? Então é exatamente o que está mostrando nesses gráficos aqui, tá bom? Então olha lá, o FSH ele começa a amadurecer, a fazer com que o folículo cresça, olha lá, o folículo ovariano, tá? O folículo ovariano, na prática, é como se fosse uma caixinha que vai proteger lá o futuro óvulo, né? O ovócito, tá certo? À medida que esse folículo ele vai crescendo, ele vai começar a produzir o primeiro hormônio sexual feminino. Olha lá, tá? Isso está acontecendo no ovário, tá certo? Então lá no ovário esse folículo vai começar a produzir o estradiol, né? O estrógeno, olha lá. Então o estrógeno, na verdade, é o hormônio que inicia a preparação do endométrio para que essa gravidez possa acontecer. Observe lá no gráfico, tá vendo? Lá, ó, do quinto, nesse caso aqui, do quinto ao 14º dia. Tá vendo? Olha lá. Como o estrógeno ele vai subindo, 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 né? Tá? Aí, pessoal, nós vamos nos aproximando da metade do ciclo menstrual, que nesse caso aqui é o 14º dia, tá? Olha lá. Quando chegar no 14º dia, perceba, agora nós vamos ter a ação do segundo hormônio da hipófise. Olha lá, o hormônio luteinizante. Olha lá o esqueminha lá do gráfico em azul, né? Olha o pico do hormônio luteinizante, como ele vai lá, ó, no máximo, né? Exatamente no 14º dia. E esse hormônio ele vai promover lá no ovário, olha lá em cima, a ruptura desse folículo. Então essa caixinha ela vai se romper. E aí você vai ter o quê? A liberação do ovócito, do óvulo. Então esse é o dia da ovulação. O dia mais fértil do ciclo menstrual, né, tá? Exatamente onde? Metade do ciclo. Tudo bem? Olha lá. A partir do momento em que ocorre a ruptura do folículo, esse folículo agora ele vai se transformar numa outra estrutura, né? A partir do 15º dia, né? Até o 28º dia, até o final do ciclo. Olha lá. Então, olha o que vai acontecer. Agora você vai ter esse hormônio luteinizante, vai formar aquela estruturazinha ali, amarelinha, chamada de corpo lúteo. Gente, por que esse nome, né? Luteinizante lúteo? Porque, na verdade, esse folículo agora ele vai ficar cheio de uma gordurinha. Por isso esse aspecto amarelo, lúteo, né? Tá? Ok? Olha lá. E esse corpo lúteo agora, ele vai começar a produzir o segundo hormônio sexual feminino, que é a progesterona. Então você perceba, ó, a partir do momento em que o corpo lúteo está se desenvolvendo, está no máximo do seu crescimento ali, né? Olha a quantidade de progesterona que vai começar a ser secretada, né? Na segunda metade do ciclo. Olha lá. Então a progesterona, na verdade, é o hormônio que mantém o crescimento do endométrio, tá? Então, na prática, a progesterona vai ser o hormônio que vai permitir uma possível gravidez, né? Porque olha o desenvolvimento do endométrio lá no útero. Olha lá, gente. Parece, né, parece até uma baleiazinha, né, tá? Olha lá, né, entre o 15º dia e o 28º. Como a parede uterina ela fica espessa, ela fica grossa, né? Por quê? Porque ela está
formando glândulas, ela está formando vasos sanguíneos para poder receber o futuro embriãozinho para que a gravidez possa se desenvolver. Beleza, tá? E aí lá no finalzão do ciclo menstrual, olha lá, 28º dia. Olha lá o que acontece, turminha. Uma queda brusca, radical, muito acentuada, tanto do estrógeno quanto da progesterona, tá certo? Ó, você perceba que o estrógeno também continua atuando, né, tá? Junto com a progesterona, mas a progesterona é o principal hormônio da segunda metade do ciclo, tá certo? Então, olha lá, turminha, no final do ciclo menstrual, esses hormônios sexuais, eles caem radicalmente. E aí vai acontecer um evento fisiológico muito natural, né, tá? Que acontece na maioria das mulheres, que é a famosa TPM. Exatamente por isso que chama tensão pré-menstrual, tá? E aí eu quero explicar para vocês, eu quero que vocês entendam por que esse evento acontece. Esse evento, gente, ele é evolutivo, tá? A mulher ela entra no estado pré-depressivo, né, tá? Por quê? Porque do ponto de vista evolutivo, a mulher ela se sente um pouco rejeitada, né? Pode parecer estranho, mas você vai entender. Ó, a mulher, o organismo feminino dela, ela se preparou o mês inteiro para uma possível gravidez, né, tá? Então, rejeitada não é bem um termo, né, tá? Ela se sente um pouquinho, fisiologicamente, ela se sente um pouquinho frustrada, tá? Esse termo é melhor. Ela fica frustrada fisiologicamente, por quê? Porque o organismo dela se preparou o mês inteiro e ela não engravidou. E toda aquela preparação agora vai ser eliminada na menstruação, beleza, tá? Então, por isso, né, turma? Por isso que a mulher ela se sente meio tristonha, né? Tem aquela sensibilidade toda, né? Isso acontece em função dessa situação, né? Das quedas muito bruscas dos hormônios sexuais femininos. Tudo bem, turma? Tá? Bem, olha só. Deixa eu falar de algumas situações que envolvem aqui o ciclo menstrual. Primeiro, né? Eu falei que o dia fértil da mulher é o 14º dia, né? Deixa eu chamar a atenção de vocês para um detalhe. A gente está pegando um período temporal do dia 1 até o dia 28. Gente, pelo amor de Deus, né? Tá? Você não pode bitolar nesse intervalo, tá certo? Esse aqui, a gente está pegando esse intervalo porque é didático, tá? Para você entender. Que do dia 1 até o dia 28 são 4 semanas. Mas você tem que contar, contar o ciclo menstrual a partir do primeiro dia da menstruação. Não importa o dia do mês, né, tá? Por exemplo, ó, hoje é dia 18, né? Então, no vestibular vai cair assim, né? Então, muito cuidado. Então, ó, hoje a menina está menstruando. É o primeiro dia da menstruação dela, dia 18, tá? Então, o vestibular pergunta: Joaninha quer saber qual o seu dia fértil, porque ela não usa nenhum método contraceptivo e ela não quer engravidar, né? Então, qual será o dia fértil da Joaninha, sendo que o primeiro dia da menstruação foi dia 18? Aí você tem que contar, 14 dias, né? Então, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Então, no dia 31 de agosto, vai ser o dia fértil da Joaninha. Beleza, tá? Então, é dessa forma, tá? Muito cuidado, tá bom? Bom, enfim, voltando aqui ao que eu estava falando, né? Dia fértil, a gente coloca entre aspas. Por quê? Porque na prática não existe só um dia fértil, existe um período fértil, tá? E normalmente são 3 dias antes da ovulação e 3 dias depois da ovulação. E você vai entender o porquê, tá? Olha só, o espermatozoide, ele permanece viável para fecundar no organismo da mulher até 72 horas, 3 dias, né? Então se conta 3 dias antes da ovulação. O óvulo, o ovócito, ele permanece viável para ser fecundado geralmente de 48 horas até 72 horas, né? Então de 2 a 3 dias. Então pega-se 3 dias após a ovulação.
Então, na verdade, o período fértil são 7 dias, tá certo? Então, esse é o período para a mulher que não faz uso de nenhum método contraceptivo, ela tem que tomar muito cuidado, né, tá? Relação sexual logo após a menstruação, para quem não se vale de nenhum método, né, para engravidar, é o melhor período, né, tá? Para ter relação sexual sem perigo de engravidar, né, tá? Gente, ó, eu estou falando em termos assim fisiológicos. Claro que pode acontecer, né, tá? Na medicina a gente nunca fala, né, que é 100% de chance de um evento não acontecer. Porque no caso aqui a gente está falando do quê? De hormônios, né? Tá certo? Então, para mulheres que têm um ciclo menstrual regular, direitinho, né? Isso que eu falei, vale, né? Beleza, tá? Bem, então é isso que eu tinha para comentar com vocês. Espero que vocês tenham entendido. Deixa eu só mostrar também aqui, ó. Comentar aqui um pouquinho, né, sobre a anatomia do aparelho reprodutor feminino. Olha lá, né? Então você tem o canal vaginal, o colo do útero, né, tá? Chama-se colo por quê? Porque no local onde o útero ele fica mais apertadinho, né? Forma uma espécie de pescoço, daí o nome, né? Tá certo? O colo é a entrada do útero. O útero é o órgão no qual vai acontecer a gravidez, então não esquece que o revestimento do útero é o endométrio, que vai preparar, né, esse órgão para receber o futuro embriãozinho, tá? Nós temos as tubas uterinas, né, tá? Não chama mais trompa de Falópio, esse nome já não se usa mais, ok? E lá os ovários. Só comentar, né, aproveitar aqui o esqueminha, que a fecundação, cuidado, a fecundação não acontece no útero, tá? O útero ele apenas recebe o embriãozinho se ele for fecundado, se o ovócito, o óvulo for fecundado, tá? A fecundação ela vai acontecer lá na porção final da tuba uterina, ali pertinho do ovário, porque exatamente quando acontece, né, ó, quando acontece, olha aqui, ó, a ruptura do folículo, olha aqui, ó, você vai ter a ovulação. Olha o esqueminha de baixo, aqueles eventos que acontecem dentro do ovário, tá? Então, quando o ovócito ele é expulso, ele já é puxado ali pelas franjinhas da tuba uterina, do final da tuba uterina. Então, a fecundação acontece ali, né, tá? Aí, quando acontece a fecundação, aí vão acontecer uma série de divisões, né, dessa célula, desse zigoto, que é a célula primordial. Então, lá por volta do 5º, 6º dia, esse futuro embriãozinho vai chegar lá no útero e vai se implantar, vai colar lá na parede do útero. E esse fenômeno é chamado de nidação. Tá bom? Falar rapidamente aqui dos métodos contraceptivos, né, femininos e o masculino, tá? Gente, a pílula, vamos explicar então por que a pílula anticoncepcional ela é praticamente 100% segura, né, tá? Olha só, a pílula ela é composta pelos hormônios sexuais femininos, tá? Então a maioria das pílulas tem estrogênio e progesterona. Se você está tomando a pílula, você está sob efeito desses hormônios. Então, lembra que eu falei lá no início? Quando a concentração desses hormônios ela está alta, esses hormônios vão inibir os hormônios da hipófise, né? Então, ó, se você está sob efeito do estrógeno e da progesterona, o estrógeno vai inibir o FSH. Então, não vai ter maturação do folículo, tá? E a progesterona vai inibir o LH. Se você vai inibir o LH, não vai rolar a ovulação, gente. Então, não existe possibilidade de engravidar, tomando a pílula da forma correta. Vocês entenderam? Tá bom? Por isso que é o método contraceptivo mais eficiente, tá? Outro método que é muito utilizado aqui no Brasil, né, tá? Principalmente pelas mulheres que têm muitos filhos, que têm uma família numerosa, é a famosa laqueadura, né? A ligação das trompas. Olha lá, né? Tá certo? Então o médico ele vai lá, ele literalmente ele dá um nó nas tubas uterinas, né, da mulher, e aí impede a passagem dos espermatozoides, tá certo?
Então, olha só, na relação sexual, o homem vai ejacular no canal vaginal, os espermatozoides vão subir pelo útero, vão entrar na tuba uterina, mas quando chegarem naquela região ali, eles não vão conseguir passar. Então, é um procedimento, né, que sendo bem feito, né, bem realizado, ele é muito eficiente também, ok? E aí nós temos o DIU, né? O DIU, ele é um pouco controverso, tá? Por quê? Porque o DIU, ele vai impedir que o futuro embriãozinho que já foi fecundado, ele possa aderir ali na parede do útero, né, tá? Porque esse DIU, ele é implantado lá no fundo lá no fundinho lá do útero da mulher. E esse DIU normalmente ele é feito de cobre. E esse cobre, ele vai alterar o pH do meio, então ele vai fazer com que o meio não fique tão propício para poder receber esse futuro embriãozinho, né, tá? Então ele impede exatamente o que? Aquele processo que eu comentei com vocês, a anidação, tá bom? E aí nós temos os métodos de barreira, né? Métodos de barreira são métodos mais externos no canal vaginal. Então você vai ter o diafragma, que na verdade é um capuz de látex, né, tá? Que ele é colocado ali dentro do canal vaginal, tá certo? Geralmente no fundo da vagina. E junto com esse diafragma, a mulher ela vai colocar um espermicida, que é um gel, que vai também alterar o pH ali do meio e vai tornar o ambiente não muito propício para os espermatozoides, né? Então vai acabar matando esses espermatozoides se ocorrer uma ejaculação, tá bom? Bom, turminha, em relação aos métodos masculinos, né, contraceptivos masculinos, camisinha é óbvio, todo mundo conhece, né? Mas eu gostaria de falar da vasectomia, porque ainda é um procedimento que gera muita dúvida, muita especulação, existe uma ignorância muito grande por falta de conhecimento, né, tá? Da população masculina, que acha que se fizer a vasectomia, o meninão lá não vai mais, né, se manifestar na hora de uma relação sexual. E esterilidade, galera, não tem absolutamente nada a ver com impotência, né? São dois eventos distintos, tá? Então veja bem, olha só. Vasectomia, o médico ele vai fazer uma incisão, um furinho muito pequeno no saco escrotal, e ele vai chegar naquele tubinho ali, ó, naquele tubinho ali marronzinho, chamado de duto deferente ou vaso deferente. E ele vai literalmente cortar esse tubinho, tá? Quando corta esse tubinho, vai impedir a passagem dos espermatozoides, tá certo? Então, o que vai acontecer? Esse procedimento ele vai causar esterilidade, né, tá? Agora, olha só. Testosterona, que é o hormônio sexual masculino, ele não vai deixar de ser produzido, né, nos testículos e não vai deixar de agir porque, como todo hormônio, ele é jogado na corrente sanguínea. Então, um homem vasectomizado, ele vai continuar tendo ereção peniana na relação e vai continuar ejaculando, turma. Olha o trajeto, né, dos espermatozoides quando eles saem do testículo. Eles vão passar por uma série de glândulas. Nessas glândulas, né, cuja principal é a próstata, mas tem outras, você vai ter a preparação do sêmen, do líquido seminal. Então você vai ter ali, ó, você vai ter substâncias lubrificantes, você vai ter substâncias nutritivas, né, tá? Você vai ter substâncias alcalinas, tá certo? E o sêmen, ele vai continuar sendo produzido e vai continuar sendo eliminado na ejaculação. Né? 95% do sêmen são exatamente o quê? São esses compostos, tá? Então, o homem ele vai ficar estéril. Ele vai ejacular e nesse sêmen dele não vai ter mais espermatozoides, mas de forma nenhuma ele vai ficar impotente. Né? Esse é o grande medo dos homens, mas infelizmente, né, por falta de informação. Tá bom, turminha? Espero que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem bem essa aula, né, tá? E na sequência, então, eu vou gravar a segunda parte aí do sistema hormonal, tá bom? Abraço para vocês.